Ela murmurou: eu nunca prometi nada, e o choque depois da reforma explodiu tudo quando provei cada gasto feito por minha conta, revelando sua manipulação silenciosa e destruindo nossa paz. Chamo-me Ricardo, tenho 48 anos, e durante quase 17 anos acreditei viver uma vida estável com a Maria. A nossa casa tranquila nos arredores de Lisboa, 2 carros pagos, rotinas sólidas, férias todos os verões no mesmo apartamento no Algarve. Nada extraordinário, mas confortável. Ou assim pensei. Naquela manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, vi o telemóvel da Maria vibrar. A mensagem apareceu no ecrã antes de desaparecer. Não vejo a hora de te ver hoje à noite. Finge que vais ao clube de leitura. Congelou-me o estômago. Ela ia ao clube de leitura todas as quartas, mas que clube marcava encontros secretos em Cascais? Tentei ignorar, mas o café arrefecia e eu continuava a olhar para a chávena como se ela pudesse dar respostas. Não deu. O dia de trabalho foi uma névoa. À noite, perguntei à nossa filha, a Carla, 18 anos, se a mãe tinha saído. Sim, claro, disse ela, sem levantar os olhos do portátil. Só que o claro soou forçado, quase ensaiado. No dia seguinte, sem drama, sem levantar a voz, contratei um detetive privado. Um ex-polícia reformado de Portimão. 5 dias depois, recebi um envelope grosso. Fotos. A Maria a entrar num hotel no Algarve com um homem que eu nunca vira. Não uma vez, várias. E o pior estava no fim. Conversas da Carla com o mesmo homem, a avisá-lo quando a mãe podia sair cedo e quando eu ficava a trabalhar até tarde. Foi nesse momento que percebi. A traição não era só da Maria. A minha filha tinha ajudado a planear tudo. Quando chamei a Carla à sala, tinha as fotos impressas sobre a mesa, alinhadas como provas num julgamento silencioso. Ela entrou devagar, ouviu a minha voz dura, demasiado calma para alguém que sente o chão a desaparecer-lhe debaixo dos pés. Senta-te, por favor. Mostrei-lhe primeiro as mensagens. Ela ficou imóvel, depois a voz tremeu. Pai, eu só queria que a mãe fosse feliz. Tu nunca estavas em casa, estavas sempre a trabalhar. Esse argumento bateu fundo, mas não quebrou nada, apenas confirmou o que eu já suspeitava. Havia justificações prontas, frases ensaiadas. A Carla desviava os olhos das fotografias como se elas queimassem. Felicidade não se constrói assim, respondi. E não envolves a tua própria filha numa mentira deste tamanho. Chamei a Maria, que estava no quarto. Entrou com aquela postura rígida de quem já decidiu que não vai pedir desculpa. A roupa impecável, o rosto tenso, mas sem culpa verdadeira, apenas medo de consequências. Quando pensavas contar-me sobre o teu clube de leitura? Perguntei, segurando as fotos. Ela olhou de relance, tentando recuperar terreno com arrogância. Contrataste alguém para me seguir? Sim. Quando percebi que a história não batia certo. Maria respirou fundo, cruzando os braços. Estás a exagerar. Foi uma confusão. Um momento de fraqueza. O casamento já não estava bem, Ricardo. E decidiste resolvê-lo num hotel com um desconhecido? Repetidamente? A Carla tapou o rosto com as mãos, em silêncio. Maria aproximou-se, como se quisesse tomar o controle da sala. A verdade, disse ela, é que tu tens estado ausente há anos. Eu senti-me sozinha. Ele ouviu-me. E a Carla só tentou ajudar. Havia ali uma inversão moral tão perfeita que eu quase admirei a coragem. A traição transformada em autodefesa, a filha transformada em cúmplice emocional. Vocês duas têm até ao fim de semana para sair de casa. Disse eu, finalmente. A Maria soltou uma risada curta, descrente. Não podes simplesmente expulsar-me. Posso pedir que saiam. E vou fazê-lo. Ela fez aquele sorriso azedo que eu já conhecia, o de quem acredita que a lei está do seu lado. E estava, de certa forma. Segunda-feira fui ao advogado. Ele ouviu tudo com a serenidade de quem já viu o pior da condição humana. No fim, explicou-me o que eu não queria ouvir. Mesmo com traição, ela tinha direitos iguais à casa. Meia vida de esforço resumida a cláusulas frias. A melhor opção, disse ele, é você sair primeiro. Arrendem-se a um apartamento. A casa será discutida depois. Saí do gabinete com uma pasta de documentos que pesava mais do que o ar. Quando contei a Maria, ela nem piscou. Se quer sair, problema teu, disse ela,
voltando às escadas como se fosse uma vitória pessoal. Aluguei um pequeno apartamento perto de Cascais. Não tinha muito mais do que uma cama, uma secretária e uma varanda minúscula com vista para uns pinheiros tortos. Mas era meu. E era silencioso, um silêncio diferente do da casa antiga, que sempre pareceu guardar segredos entre as paredes. Na noite em que fiz as malas, chamei a Carla ao corredor. Ela apareceu com olhos vermelhos, talvez de culpa, talvez de vergonha, talvez nenhum dos dois. Pai, começou ela. Carla, tu participaste nisto. A voz saiu firme, mas sem raiva. E agora vais ter de encontrar o teu lugar. Não posso proteger-te disto. Ela mordeu o lábio, como fazia quando era pequena e tinha medo de admitir que tinha partido um prato. Eu pensei que tu não querias mais a mãe. Que só estavas à espera. Nunca confundas silêncio com abandono. Respondi. Ela não teve resposta. Fechei a porta atrás de mim devagar. Pela primeira vez em muitos anos, senti o clique do fecho ecoar como o fim de um capítulo, ou o início de um diferente, mais sombrio. O pior ainda estava por vir. E eu, pela primeira vez, estava preparado para enfrentá-lo sem desviar o olhar. Pedi o divórcio numa manhã chuvosa de terça-feira, sem discursos emocionais nem grandes declarações. Apenas entreguei os documentos ao advogado e assinei onde ele apontou. O som da caneta a riscar o papel pareceu mais pesado do que devia, quase como se fosse um corte cirúrgico a separar duas vidas. Nessa mesma tarde, a Carla ligou-me. Pai, isto está tudo errado. A voz dela soava desesperada, quase infantil. Filha, se querias ajudar, este é o resultado. Silêncio. Era estranho falar com a minha própria filha como se ela fosse uma desconhecida, mas a verdade é que, naquele momento, era. Do lado da Maria, o caos também crescia. O homem das fotos, afinal um professor da escola onde ela trabalhava, enviou-me uma mensagem a partir de uma conta recém-criada, provavelmente por medo de expor demasiado. Apenas nos encontramos naturalmente. A Maria estava infeliz. Naturalmente. A palavra fez-me rir pela primeira vez em semanas. Reencaminhei tudo para o meu advogado, sem comentário. Era melhor deixar as provas falarem por mim. E falaram. 2 dias depois, recebi uma chamada inesperada do diretor da escola da Maria, em Varzim. Queria encontrar-se comigo com urgência. Fui até lá sem saber exatamente o que esperar. O diretor, um homem de meia idade com um ar cansado e formal, não perdeu tempo. Isto é uma violação grave do nosso código de conduta. Empurrou para mim um dossiê com impressões de mensagens, algumas da Maria, outras do professor e outras da Carla. Quando li aquilo, senti um peso no peito que não era raiva, nem tristeza. Era uma espécie de luto silencioso. A sua filha funcionou como intermediária. Continuou o diretor. Ajuda logística, cobertura, mentiras conscientes. Isso implica responsabilidade disciplinar. Assenti. Não havia nada a dizer. Enquanto ele falava, eu pensava apenas no quanto a Carla tinha sido arrastada para dentro de um mundo adulto que ela não compreendia, ou que compreendia demasiado bem. O escândalo espalhou-se pela escola como fogo em mato seco. O professor foi suspenso preventivamente. Colegas comentavam nos corredores. Os pais cochichavam na cantina enquanto fingiam beber café. A Maria faltou 2 dias seguidos ao trabalho, e quando regressou, os olhares seguiam-na como lâminas. A Carla, que sempre fora popular, perdeu o chão. As amigas afastaram-se. Rapazes faziam piadas cruéis. Professores olhavam para ela como se fosse cúmplice do pior tipo de adulto. No fim de uma semana, ligou-me a chorar, sem tentar esconder. Pai, não aguento mais. Toda a gente sabe. Toda a gente fala. Carla, foste tu que te colocaste aí. Mas eu só queria ajudar a mãe. Ajudar não é isto. Isto é destruir. Se ela percebeu a lição, não sei. Se doeu, sei que sim. Entretanto, eu sentava-me no meu pequeno apartamento em Cascais, a rever o relatório do detetive pela 100ª vez. As fotos repetiam-se, a Maria a sorrir para aquele homem como não sorria para mim há anos. A Carla a trocar mensagens coordenadas, eu ausente, sempre ausente, como eles repetiam. Mas, pela primeira vez, aquilo tudo já não parecia um ataque pessoal. Parecia um diagnóstico. Uma verdade que eu evitara ver durante demasiado tempo. A família que eu tinha construído,
ou acreditava ter construído, tinha implodido com um estalar tão seco que ainda ecoava nos meus ouvidos. E o mais estranho é que não senti raiva, nem fúria. Senti vazio. Um vazio grande, limpo, quase confortável, porque finalmente fazia sentido. A casa antiga, cheia de segredos, já não era minha. A família antiga, cheia de sombras, também não. E pela primeira vez em muitos anos, percebi que talvez o vazio fosse o único ponto de partida honesto. O divórcio arrastava-se como um navio velho a entrar num porto que ninguém quer receber. A Maria apareceu na primeira audiência com um escritório jurídico barato de Setúbal, daqueles que anunciam consultas a 20 euros e usam pastas de plástico opaco. O advogado dela, um homem que parecia sempre a correr atrás do próprio raciocínio, começou logo a tentar impor autoridade através do volume da voz. O meu advogado, pelo contrário, falava baixo. E justamente por isso, cada palavra sua parecia transportar o peso do martelo de um juiz. Assim que a sessão abriu, o advogado da Maria tentava repetir o mesmo argumento. Não há culpa aqui, meritíssimo. Vivemos num regime legal sem culpa. O adultério não anula direitos matrimoniais. Era verdade, parcialmente. Mas o meu advogado nem piscou. Abriu a pasta, retirou um dossiê grosso e colocou-o diante do juiz com a serenidade de quem está a apresentar um relatório financeiro. Excelência, independentemente do regime de bens, estamos perante uso indevido de ativos familiares, estadias não justificadas, transferências bancárias para cobrir despesas privadas e envolvimento da filha em atos de ocultação. Empurrou as fotos para a mesa. Maria e o professor no hotel do Algarve, recibos de 2 noites em Portimão, mensagens coordenadas entre a Maria e a Carla. O advogado da Maria tentou uma nova abordagem, mais emocional. A minha cliente passou anos a sentir-se invisível. O réu trabalhava demais, ausente, incapaz de manter um ambiente conjugal saudável. O juiz levantou um olhar lento. Estamos aqui para analisar factos, não interpretações emocionais. Continuo. A sala ficou silenciosa, e eu percebi que aquela batalha não seria vencida no campo dos sentimentos. Ia ser vencida na frieza da prova documental. A custódia foi o ponto que incendiou tudo. Embora a Carla tivesse 18 anos, o tribunal analisava ainda o último ano de dependência e, sobretudo, as consequências das escolhas dela. A Maria queria custódia completa simbólica e controlo sobre a casa de família até ao fim do processo. Eu exigia que a Carla ficasse livre para gerir a própria vida, mas com acompanhamento psicológico, dado que ela tinha participado ativamente na mentira. O comportamento da menor perto da maioridade é indicativo de influência indevida e manipulação emocional. Disse o meu advogado, virando-se para o juiz com a firmeza de um cirurgião. E a participação da mãe nesta dinâmica é evidente nos registros apresentados. O advogado da Maria levantou-se quase a tremer, a voz a subir uma oitava. Isto é absurdo. A minha cliente não manipulou ninguém. A filha quis ajudar por iniciativa própria. Estão a criminalizar uma família que só queria ser feliz. O meu advogado limitou-se a inclinar-se para a frente e, de forma quase pedagógica, respondeu: Ninguém está a criminalizar a felicidade. Estamos a analisar condutas. Virou uma página do dossiê. E as condutas estão todas documentadas. Na mediação, a tensão foi ainda maior. A sala tinha o cheiro de café frio e carpetes velhas, aquele odor típico de sítios onde a esperança e a burocracia partilham o mesmo teto. O mediador tentava manter a calma, mas o advogado da Maria insistia em descarregar frustração. O meu cliente sente-se humilhada. O réu expôs a sua vida privada. O meu advogado respondeu: Não houve exposição. Houve documentação necessária. Quem optou por violar o voto conjugal assumiu o risco. A Maria, até então silenciosa, explodiu. Ele destruiu a minha reputação. A escola trata-me como uma criminosa. O mediador interrompeu. Maria, os factos foram trazidos à tona pela própria instituição escolar, não pelo seu ex-marido. Ela virou-se para mim com olhos que já não pediam desculpa, pediam vingança. Tu podias ter ficado calado. Podias ter sido razoável. Mas escolheste guerra. Eu apenas lhe respondi. Eu escolhi a verdade. A guerra foste tu que a começaste. A Carla não estava presente, mas o seu nome era repetido como um fantasma. Os pais da escola tinham feito queixa formal, a direção estava a avaliar medidas disciplinares e, segundo o relatório,
ela tinha sofrido insultos e isolamento. Um padrão claro, um eco previsível das escolhas que ela ajudara a construir. No fim da sessão, quando o mediador encerrou a reunião, o advogado da Maria ainda murmurou: "Vamos recorrer a todos os instrumentos legais disponíveis. Isto não fica assim." O meu advogado sorriu, pela primeira vez em todo o processo. "Excelente. Quanto mais tentarem, mais provas teremos." Saí da sala com a sensação fria, quase metálica, de que a batalha legal estava longe do fim. Mas também com a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava do lado certo da trincheira. O divórcio finalmente foi concluído 10 meses depois, um processo lento, desgastante e ao mesmo tempo inevitável. Quando o juiz leu a sentença final, senti algo estranho. Não uma vitória, não um alívio, mas uma espécie de libertação triste, como quando nos despedimos de alguém que um dia amamos, mas que já não existe na forma que lembrávamos. Fiquei com a casa em Almeirim. Não foi simples. A Maria tentou argumentar que tinha direito emocional ao espaço, mas as provas, a participação dela na ruptura e as despesas que eu cobria há anos pesaram mais. As pensões foram divididas 55-45 a meu favor. A Maria recebe uma pensão de 2.000 euros durante 3 anos. O meu advogado explicou que, dada a diferença de rendimentos e a duração do casamento, era o cenário mais realista que podíamos alcançar. Dói pagar. Não tanto pelo dinheiro, mas pelo princípio. Pagar a alguém que quebrou tanto parece sempre errado. Mas prefiro isso a continuar preso numa vida construída em cima de omissões, de pequenas mentiras que depois crescem e ocupam todos os cantos da casa. A Maria mudou-se para um apartamento alugado em Setúbal. Soube, por conhecidos comuns, que tenta reconstruir a vida laboral, mas a reputação na escola ficou irreparável. Morreu o clube de leitura. Morreram as justificações. Ficou só o silêncio e as consequências. Já o professor, a investigação terminou e ele foi despedido. O relatório final falava de comportamento impróprio com encarregados de educação e violação grave dos deveres profissionais. Não mencionava a Carla. Isso foi uma pequena misericórdia do destino, ou talvez da escola. Falando da Carla, ela mora comigo agora. No início, a relação era tensa, frágil, feita de passos medidos. Parecíamos dois estranhos a aprender uma coreografia nova. Mas ela aceitou ir à terapia 2 vezes por semana. E, aos poucos, começou a falar. Primeiro frases soltas: "Achei que estavas sempre ocupado. A mãe disse que tu não te ias importar." Depois, finalmente, um dia no carro, entre semáforos. Achava que ajudava a mãe, mas destruí-nos. Olhei para ela. Vi a jovem mulher que estava a tentar nascer a partir das ruínas da adolescente que foi usada num jogo maior do que ela entendia. "Entendo." Disse-lhe. E era verdade. Entendia. Mas entender não é o mesmo que perdoar, pelo menos, não totalmente, não ainda. O perdão é como uma casa antiga. Demora a reconstruir, exige paciência e mãos firmes. Mesmo assim, a Carla está a seguir em frente. Foi aceite numa universidade estrangeira. Tem medo de ir, mas quer recomeçar longe de tudo isto. Apoio-a, não porque quero afastá-la, mas porque finalmente percebi que parte de amar um filho é deixá-lo partir para longe da dor que ajudou a criar. Quanto a mim, comecei a recuperar lentamente. A casa em Almeirim ficou silenciosa, mas um silêncio bom, honesto, sem segredos a ecoar nas paredes. Passei a ler mais à noite, a caminhar de manhã, a cozinhar para mim mesmo sem pressa. Redescobri a sensação de estar sozinho sem estar perdido. Um amigo perguntou-me recentemente se voltava a acreditar no amor. Disse-lhe que o amor não desaparece, apenas muda de forma. Às vezes depura-se, às vezes exige que passemos por um incêndio para perceber quem somos depois das cinzas. A verdade é que não quero fechar portas. Nem abrir demasiado depressa. Quero paz. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto-a ali, ao meu alcance, como o ar fresco que entra pela janela quando finalmente decidimos arejar a casa. O passado já não me prende. O presente já não me assusta. E o futuro, pela primeira vez, parece possível. A casa em Almeirim é agora verdadeiramente minha, não apenas por decisão judicial, mas pela forma como respira diferente. Pintei as paredes com cores claras, retirei cada fotografia que já não representava nada e troquei a mobília por peças simples, funcionais, quase minimalistas.
Senti uma estranheza no início, como se estivesse a viver numa versão paralela da minha própria vida. Mas depois percebi que aquela estranheza era apenas liberdade disfarçada. Não era um lugar novo. Era um lugar devolvido. A Carla, entretanto, começava a estabilizar. A terapia mostrou-lhe camadas da relação com a mãe que ela nunca tinha percebido, dependências emocionais, negociações silenciosas, culpas herdadas. Um dia, sentou-se na sala e disse: "Pai, posso pedir-te uma coisa?" Assenti, sem saber o que vinha aí. "Podias vir comigo à orientação da universidade em Barcelona?" "Só tu." Foi uma frase simples, mas tinha o peso de uma ponte que começava a ser reconstruída. Sorri, talvez pela primeira vez sem aquela sombra de desconfiança que me perseguia desde o início do divórcio. "Claro. A mãe vai?" perguntou ela, quase sem respirar. "Decides tu." Ela baixou o olhar. "Então, não. Ela não vai." E eu respeitei. As semanas seguintes foram tranquilas. O processo legal estava encerrado, as partilhas concluídas, e a Maria tinha deixado de me contactar. Apenas recebia comunicações formais do advogado dela, questões administrativas, nada pessoal. Soube, através de terceiros, que o professor tinha deixado o país e que a Maria tentava reconstruir o emprego noutro colégio privado, longe dos olhares que a julgavam. Não senti prazer nisso, nem pena. Apenas desligamento. Como se fosse a história de outra pessoa. Alguns dias, é verdade, ainda revivo a raiva. Não a raiva quente e destrutiva do início, essa morreu. Agora é uma espécie de irritação pesada, como o eco de um barulho antigo que teima em não desaparecer completamente. Mas, na maioria das vezes, o que sinto é apenas cansaço, não físico, mas emocional, como se tivesse atravessado um deserto inteiro e só agora estivesse a perceber que sobrevivi. Na véspera da viagem para Barcelona, sentei-me com a Carla na sala, ambos a rever os documentos, reservas e horários. Ela olhou para mim e perguntou: "E agora?" Foi uma pergunta honesta, quase infantil. Uma pergunta de quem já percebeu que a vida não volta atrás, mas ainda não sabe como avançar. Respirei fundo e respondi: "Agora, vivemos." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, daqueles que não se forçam. A viagem a Barcelona correu bem. Passeámos pelo campus, conversámos com orientadores, tomámos café numa rua estreita do Eixample. A Carla falou sobre cursos, sobre medo de falhar, sobre a possibilidade de recomeçar longe de Portugal. E eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava a pensar no futuro sem olhar para trás. No caminho de volta, enquanto o avião descolava, senti uma calma que me surpreendeu. Não era felicidade, ainda não, pelo menos. Mas era um terreno fértil onde a felicidade podia, eventualmente, nascer. Ao chegar a casa, deixei a mala no chão e sentei-me no sofá novo, olhando para a sala iluminada pelo fim de tarde. As paredes, antes marcadas por fotografias que já não faziam sentido, estavam nuas, limpas, quase convidativas. Um começo. Pensei na pergunta da Carla: "E agora?" E repeti para mim mesmo: "Vivemos." Longe dos destroços, devagar, sem pressa para provar nada a ninguém. Por agora, isso é suficiente. E, pela primeira vez em muitos anos, suficiente é mais do que eu imaginava possível.